Oi pessoinhas, tudo bem? Hoje eu quero dialogar com vocês sobre os melhores livros que eu li em 2020 e eu fiz uma lista apenas com 10. Se vocês quiserem saber todos os livros que eu li, já tem vídeo aqui no canal, mas eu espero que vocês gostem, que eu possa falar um pouquinho mais sobre os meus preferidos. E já pra começar esse vídeo, eu queria dizer que eu não fiz uma lista assim de 10º até o primeiro, só o último que eu vou falar, que eu tenho certeza que ele foi o meu preferido de todos, mas o resto, assim, os outros 9, eles são mais ou menos iguais, porque cada um tem a minha perspectiva, coisas que eu amei que são diferentes um ponto do outro, não é sempre a mesma coisa, então eu não consegui fazer uma lista. Esse ano eu fiquei muito feliz porque eu consegui ler vários clássicos e entre eles vários ficaram na minha lista de preferidos. Então, um deles foi O Sol é para Todos, que acho que todo mundo conhece pelo nome. Assim, o que eu gostaria de falar desse livro, acho que a maioria das pessoas sabe que é focado no racismo, mas assim, ele é contado por uma criança, tipo, bem inteligente para a idade dela, apesar de sempre ter as suas inocências. E olhar por essa perspectiva infantil é muito diferente de você ler um livro adulto pesado. Então, tá contando sobre algo bem horrível que está acontecendo, mas a criança conta das brincadeiras dela, dos vizinhos. E assim, falando sobre vizinhos, é um livro em que você acha que você tem uma ideia sobre determinado personagem e no final descobre que ele era totalmente ao contrário. Então tem muitas dessas pegadinhas durante o livro inteiro. Aquele personagem que você acha que é bonzinho, na verdade não, e aquele personagem que você acha que é horrível, misterioso, ele é uma pessoa super tranquila, de boa. E acho que foi o que mais me pegou assim nesse livro, a ideia de você tá com a ideia montada na cabeça e na verdade a pessoa ser totalmente diferente porque você conhece ela pelos olhos dos outros e não pelo seu mesmo e por quem ela é de verdade. Então é um livro assim que fala sobre muita injustiça e é óbvio porque ele é considerado um clássico porque ele é muito bom. Simplesmente isso. Ele fala sobre um tema super difícil, então eu recomendo pessoas que têm medo de ler esse livro. Acontecem coisas que são pesadas, mas como é contado pela criança, é diferente, sabe? Tem outro sentimento. E outro clássico, um dos que eu mais gostei mesmo desse ano, foi A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que essa semana eu comentei muito sobre esse livro e o 1984 no meu Instagram, sobre todas as edições que estão sendo lançadas, então me segue no meu Instagram de livros, tá? No Literário. Já comentei sobre esse livro lá também, né, o que eu tinha achado na época, mas assim, eu basicamente contei com palavras que ele é como se ele fosse aquelas fábulas infantis que você lê, de Três Porquinhos e Chapeuzinho Vermelho, de Patinho Feio. Ele tem essa mesma vibe de que é uma historinha infantil de bichinhos que, na verdade, no final vai te dar uma outra sensação de não creio. Ele planejou esse livro com palavras bem assim fáceis, eu acho. Não foi uma coisa tão difícil de entender. Talvez eu não li o 1984 ainda, mas eu acho que eles têm essa diferença do outro ser mais pesado. Esse é bem mais curtinho. Eu achei ele assim incrível, a mudança dos personagens e como os personagens principais, eles vão implantando ideias horríveis na cabeça dos outros animais, porque tem pouquinhos em pouquinhos que você acaba conquistando uma pessoa com a tua lábia até. Então, os animais expulsarem os humanos, porque os humanos que eram maus, e a partir disso eles tomarem a própria liderança deles e reverterem toda aquela ideia de que os humanos eram maus e eles mesmos serem os animais maus. Obviamente também é tipo assim, a arte imitando a vida, porque são coisas que aconteceram e coisas que continuam acontecendo, a manipulação, dizer quem é mau e eles acabarem se tornando iguaizinhos. E eu recomendo muito que vocês leiam, principalmente por isso, com esses olhos muito abertos e com a cabeça muito aberta também. E acho que de todos os clássicos que eu li esse ano, esse que eu vou mencionar agora foi o meu favorito, que foi o Jardim Secreto.
E esse livro ele também se passa assim mais na perspectiva de uma criança. E o que eu gosto desse livro é a esperança que ele trouxe, que eu li bem no meio daquele desesperador da quarentena. Basicamente, os pais da criança falecem. E é necessário que ela vá morar com um tio que é, tipo assim, muito rico. Mas essa criança, ela é extremamente mimada e chata, insuportável. E, assim, é difícil você encontrar até um adulto que seja tão rabugento igual essa criança era. E nessa casa desse tio, ela acaba descobrindo um jardim secreto. Na verdade, a história foca também em outras coisas que tem um tiazinho que era pra ser doente, e na verdade eles descobrem que ele não é. A criança é cuidada por uma moça também que tem uma família que é super diferente da menina, que eles são mais pobres, eles não têm tanta condição, mas eles são muito mais felizes do que ela. E ela faz amizades assim com essas pessoas, digamos. Mas o que eu foquei, o que eu tirei desse livro foi mais da parte do jardim e do jardineiro com o seu pisco, que é o passarinho. Quando ela descobre o jardim, ele tá fechado por muitos anos e ele tá basicamente morto. Mas ela, com a ajuda dos amiguinhos, ela consegue fazer ele crescer de novo, ter vida, e ela começa a ter a vida que ela não tinha antes de conhecer o jardim. Então ela cresce com o jardim. E a mensagem desse jardim é muito bonita. Eu emociono muito quando eu vou falar sobre isso. Porque é muita esperança e pra mim eu enxergo Deus atrás dessa história também. Ela se tornou assim uma pessoa totalmente diferente do que ela era. Esse crescimento, ele é trabalhado de pouquinhos em pouquinhos, não é nada cansativo, é uma história muito gostosa de você ler e talvez você tenha certos problemas assim no começo onde ela ainda é rabugenta, mas ver o crescimento não tem preço, sabe? A mensagem que ele tem é super fofíssima, super gostosa, emocionante e é um dos que eu mais recomendo. Muito bem, e outro dos livros que eu li foi O Alquimista, que é um dos livros mais bem vendidos ao redor do mundo, e é do brasileiro, do Paulo Coelho. E assim, sobre esse livro, antes de eu ler, eu tinha muita crítica negativa de algumas pessoas que estavam saindo fora da órbita, provavelmente. Esse livro, assim, tem uma escrita muito simples, mas eu acho que é justamente isso que faz o Paulo Coelho chegar a milhões de pessoas. Então, qual é o problema, sabe? Então, quando eu li, eu me surpreendi. Eu já tinha lido um livro dele que foi Hippie, eu tinha gostado bastante. Mas, assim, ele também foi um livro de esperança sobre o que você quer pro teu futuro, o que você realmente quer na tua vida. Nesse sentido, assim, tanto da sua felicidade, quanto do que você quer fazer de trabalho, e me deu uma luz à frente e eu também me emocionei, chorei com esse livro. O livro é incrível, ele vendeu bem porque ele toca as pessoas com as suas palavras simples, então sim, ele tinha que estar nos preferidos. E eu queria contar muito pra vocês que o primeiro livro que eu li no ano já foi classificado como um dos meus favoritos da vida, que foi Jogos Vorazes, sim. Como eu já afirmei, eu gosto muito de distopias, e ele foi uma das melhores distopias que eu li na minha vida. Eu acho que ele retrata muito bem o que se passa com o psicológico das pessoas que estão no meio de uma guerra, desse lado mais pobre da situação. Então, todas as pessoas que a Katniss perdeu, na verdade, ao passar dos 3 livros, porque aqui eu tô citando apenas o primeiro, que foi o melhor de todos, mas ele foi extremamente tocante pra mim. Muitas das coisas que acontecem com ela, eu me identifiquei, e ao mesmo tempo que eu não gosto das coisas que acontecem no livro, mas a forma como elas imitam a realidade, a forma como é retratado, eu gosto muito. E além de ter toda essa ideia que eu acho que mata todos aqueles outros livros, tentam romantizar com a ideia de revolução, porque uma revolução não é pra ser romântica, ela não é pra ser necessário, é feio que ela seja necessário. Não tem aquela ideia também da personagem forte da revolução, ela meio que foi obrigada a ser inserida no meio disso, não é pra ser uma ideia legal. E esse livro realmente, assim, mata toda essa ideia de romantização em cima disso,
porque ele mostra realmente o que aconteceria com o personagem de verdade, de perder pessoas da família, perder amigos, perder pessoas, no caso do distrito dela, que seriam as cidades, o país. Eu acho essa parte mais realista do que outras distopias que eu li. Eu acho que o universo todo que ela criou foi simplesmente incrível. Essa ideia política, essa ideia de revolução, tudo é criado muito certinho, tem poucos espaços para perguntas não respondidas sobre o universo, então ele é muito bem construído, assim como os personagens. E outro dos meus favoritos é Minha Versão de Você, que é um romance LGBT extremamente fofíssimo e que a gente vê acontecer as coisas lá de dentro muito na realidade. Então eu me identifiquei muito pelo personagem, pelos dois, na verdade, os principais, simplesmente pelo fato de que eles gostam de escrever e eles escrevem. Então essa foi a minha maior ligação com o livro. E assim, ele é bem mais simples do que os outros, mas digno da mesma fofura, daqueles livros que você tem vontade de engolir. Eu li extremamente rápido o livro porque é gostoso, é fofíssimo, sabe? Então eu recomendo assim para quem quer uma leitura mais leve e ao mesmo tempo que tenha coisas que são bem necessárias de você ler sobre por trás também. Então muitas pessoas sabem também que eu li todos os livros de Harry Potter esse ano. Para eu ter que escolher um preferido, eu vou dizer que foi A Câmara Secreta. O único assim que me surpreendeu por completo. Eu também acho que eu gostei muito desse livro por ele ter um foco muito grande no Tom Riddle, que é um dos personagens que mais me surpreendeu. Eu não vejo muita gente falando assim sobre esse passado do personagem. É extremamente bem trabalhado. E apesar de ter toda aquela polêmica em cima da autora, eu tô tentando muito separar os livros dela, então eu acho que algumas pessoas já falaram isso, mas eu acho que ele se tornou algo muito maior do que apenas uma escrita dela, então ele já é um mundo, o Harry Potter tem toda uma família, tá? Me considero inserida agora no meio disso, mas A Câmara Secreta, com toda aquela história das cobras, nossa, eu acho que foi o mais, assim, eu entendo que os outros, eles têm uma ideia muito mais, assim, aquela coisa meio dark pra descrever os acontecimentos. Eu gosto também. E esse pode ser até bem mais infantil, mas ele foi o mais gostoso pra mim de ler. E agora comentando sobre um livro que tem uma cultura totalmente diferente da nossa, que é Enraizados. Eu gostei muito desse livro simplesmente pelo fato de ter totalmente essa cultura diferente, e eu também gosto pela quantia de acontecimentos que tem em um livro só. Então ele tem um ar assim também muito a Bela e a Fera no romance que tem no meio, e é bem aquela coisa assim do ódio pro amor, de pessoas que gostam de ler esse tipo de coisa assim como eu. Então esse livro é pra você. Existe muita guerra também por trás e eu achei que essa parte da guerra ela é um pouco demorada, mas é mais pro final. Ela é um pouco demorada e algumas coisas são densas e um pouco assim confusas. Mas o livro é bem grandinho e uma grande passagem de tempo, mas também não é uma coisa assim extremamente perceptível, sabe? É suave, é gostoso. Devo lembrar assim sobre o que eu falei do jardim secreto. Essa meio que a floresta tá morta também. Então tem algumas coisas que acontecem com pessoas dentro dessa floresta, e essa floresta também precisa ser desperta no bom sentido, para ela não ser usado pro lado mal da coisa. Foi uma leitura divertida, assim, diferente do que eu estava acostumada. É uma fantasia, então, nossa, eu gostei bastante. E também tem muitas pessoas que já sabem que esse ano eu li o Box de Acotar, li os 3 livros principais e o Corte de Gelo e Estrelas. E no primeiro eu me decepcionei um pouco, assim, não tão grande essa decepção, que eu gosto de algumas coisas e gosto da apresentação do universo, mas por tudo aquilo que as pessoas falavam eu ficava, mas nossa, é só isso? Mas quando eu li o segundo eu entendi totalmente, acho que isso aconteceu com várias pessoas que se deram a chance de ler o segundo, que ele é extremamente diferente do primeiro, então sim, ele está no meu favorito, Corte de Neve e Fúria. E eu não sei se eu posso falar muito sobre esse livro sem dar spoiler para as pessoas que leram o primeiro ou para as pessoas que não leram absolutamente nada.
Eu não sei se eu posso falar porque eu gostei, mas eu simplesmente gostei muito. Ele também tá nos meus favoritados da vida, não apenas nos melhores desse ano. Eu gosto muito de absolutamente todos os personagens, mesmo os que não são tão boas pessoas ou feéricos. Gosto da construção deles. Acho que tem inconsistência na parte da guerra. Mas no geral eu gosto muito, sabe? Levando em consideração que não é para ser uma obra assim crítica, o fato de eu ter gostado de ler já significa muito para mim. Não é para ser, nossa, não é para ser comparado aos clássicos que eu li. Ele é uma obra para você simplesmente ler de prazer, de você gostar, sem ter aquele lado crítico, e eu gosto. Então, em primeiríssimo lugar, eu fiquei com Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello, que é um escritor brasileiro, que foi um e-book que a editora seguinte disponibilizou de graça, bem lá no começo, assim, da nossa quarentena. Foi uma surpresa pra mim do quanto eu me identifiquei. Então, basicamente, assim, é uma distopia que se passa no Brasil. É sobre um grupo de amigos, assim, que luta pelas coisas que eles acham necessárias e, tipo, que batem muito com as minhas ideias. Então a gente tem muita luta contra preconceito, tem várias guerrinhas que acontecem durante o livro, que são coisas que a gente observa hoje em dia, que acontece não só no Brasil, né? Mas essa guerra de ideias que acabam indo pra rua também, então tem alguns personagens que sofrem bastante, e o personagem principal também tem alguns devaneios que se misturam com a realidade, mas há momentos que ele enxerga assim tartarugas gigantes no meio do povo. E na verdade eu gostei do livro inteirinho, de todas as ideias da escrita. Ela é leve ao mesmo tempo que ela é muito bem planejada. Eu amo distopias, acho que todo mundo já percebeu isso. Então esse livro falou muito comigo. Você lê distopias assim, tipo Jogos Vorazes e Divergente, que são coisas que passam em outros países, é uma coisa de você ler tradução, mas você vê algo que passa no teu país, que na verdade é uma imitação do que está ocorrendo, né? É uma coisa totalmente diferente e ele me conquistou por completo. Aí menção honrosa também para um livro que eu mesma escrevi. O link vai estar aqui embaixo, tá? Também tem um vídeo falando sobre ele. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem quais foram os preferidos de vocês. Comentem se vocês já leram os meus 10 preferidos e se vocês gostaram deles ou não. Também assistam o meu de piores do ano. Comentem lá se vocês concordam ou não. Quais também foram os que vocês leram. E é isso. Curtam muito esse vídeo. Compartilhem também para outras pessoas verem se elas concordam ou não. E é isso, se inscrevam no canal. Tchau!